paz do Senhor a todos, uma boa noite a todos que estão assistindo pelo canal CATV, canal 38, pelas redes sociais. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Estamos felizes por mais um programa Resgatando a Família. Que bom, né, nós estarmos novamente na presença de Deus, onde hoje nós daremos para você uma palavra de Deus, né, uma palavra que nasceu no coração de Deus. Deus vai falar com você, Deus vai falar conosco. Então, já pegue aí esse link aí, já compartilha aí nas tuas redes sociais, com a tua rede de transmissão, né? Nós estamos mais uma semana aqui, na presença de Deus. Louvamos a Deus, porque Deus é misericordioso, né? Deus tem falado ao nosso coração, Deus vai falar com você através desta palavra poderosa que Deus vai ministrar através desse canal, através das redes sociais. Nós estamos aqui, nós somos da Igreja Presbiteriana Renovada de Vila Independência. Nós já mandamos aí um abraço para o nosso pastor Carlos Guimarães, para todos os nossos irmãos ali que estão ali conosco, né? Nós louvamos a Deus pela nossa amada igreja e bendizemos ao Senhor, porque o Senhor tem sido fiel às nossas vidas, né? Fiel à palavra dele, fiel, né? Nós temos tido o prazer de ter a fidelidade de Deus, e Deus tem nos abençoado, né, pastora? Amém, glória a Deus. Nós estamos felizes por estar aqui mais uma vez, né, nesse início de noite, nessa quarta-feira abençoada que o Senhor tem nos proporcionado, né? Nós louvamos a Deus pela sua vida, você que nos acompanha, você que vai nos acompanhar também depois através do canal 38, através das redes sociais. Nós louvamos ao Senhor pela sua vida. Nossa oração é que você possa ser ministrado pela palavra do Senhor aqui nessa noite, amém? Nós já temos algumas pessoas conosco que já está acompanhando. Nós já queremos deixar aí um Deus abençoe a sua vida. Se você quiser e puder compartilhar, né, essa live no seu WhatsApp com seus amigos, você vai estar ajudando-nos a levar a palavra do Senhor para outras pessoas, amém? Nós queremos já fazer um momento de oração nesse início, né, de live. Queremos colocar essa live na presença de Deus, nas mãos do Senhor, para que essa live seja totalmente dirigida pelo Espírito Santo de Deus e para que Ele possa fazer mesmo a vontade dEle em cada um dos nossos corações, daqueles que estão nos ouvindo e daqueles que vão acompanhar também, amém? Nós vamos tirar alguns minutinhos de oração. Querido Deus, nós nos colocamos em Tua presença, Senhor. Nós te louvamos pela oportunidade, Senhor, de estar aqui mais uma vez. Obrigado, sabemos que o Senhor Senhor está conosco, sabemos que o Senhor está na direção. Sabemos que o Senhor já ministrou uma palavra, Senhor, poderosa às famílias. Nós louvamos a Ti, Senhor, pelo programa Resgatando a Família. Senhor, o intuito do nosso coração é levar, ó Deus, os princípios da palavra de Deus para as famílias, os valores da palavra de Deus para as famílias, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar de uma maneira especial a cada família, a cada pessoa que tem aí a sua família representada. Que o Senhor possa falar ao coração desta pessoa. Ó Deus, meu Pai, em nome fala de conosco, Jesus. Abençoa, Senhor, esse programa, abençoa esse momento, que venha ser realmente um canal
do Senhor aos corações. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Já entregamos nas suas mãos, Senhor, verdade, Senhor, essa live. Já entregamos nas suas mãos, Senhor, a direção desta live. Aleluia, em nome de Senhor. Jesus Cristo. Fala, Senhor, não aquilo que queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor, Pai, para nós e para a nossa família. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos e já te agradecemos. Aleluia, glórias a Deus, né? Que venha ser realmente um momento aí de você com Deus, que o Senhor venha falar ao seu coração. Aleluia. Antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, nós queremos chamar agora os nossos patrocinadores, aqueles que abençoam a obra de Deus e fazem, né? Nós conseguimos levar a mensagem do Senhor a outras pessoas. Amém? Olá pessoal, tudo bem? Sou Gisele, a da Azul Cargo Express de Assis. Estamos há 6 anos em Presidente Prudente e em Assis a gente está há 1 mês e meio. Trabalhamos com transporte aéreo. Se precisar dos nossos serviços, nós fazemos coleta e enviamos para mais de 3.500 municípios no Brasil. A nossa entrega é rápida, confiável e segura. Nós acompanhamos as entregas até o final, até o destinatário. Se precisar de coleta, de uma entrega rápida, com qualidade, entre em contato com a gente através do número do nosso WhatsApp, 18996824761. A gente agenda a coleta, né? E a gente também faz as cotações. Trabalhamos de segunda a sexta, das 8 às 18, na rua José Teodoro, 137. Aguardamos vocês, venha conhecer nossa loja. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. And into the kitchen, I don't want no other way of living. Smile so big, I wanna take a picture. Nothing can replace the feeling when I'm with ya. It don't matter what's outside these walls. Feels like heaven is a place so small. It's just me and you in this tiny room. I don't wanna move till the afternoon. It's just me and you in this tiny room. I don't wanna go, cause it feels like home. On the terrace and into the kitchen, I don't want no other way of living. Smile so big, I wanna take a picture. Nothing can replace the feeling when I'm with ya. It don't matter what's outside these walls. Feels like heaven is a place so small. Amém. Glórias a Deus pelos nossos patrocinadores, né? Por nossos patrocinadores que têm abençoado a obra do Senhor. Está conosco também a Vistoria União, né? Você aí que está precisando fazer uma vistoria no seu veículo, está com a moto, está com o carro aí necessitando fazer uma vistoria veicular, vá ali na Vistoria União, né? A Vistoria União fica ali na rua JV da Cunha Silva, 1825, um ponto ali fácil de você achar, de fácil acesso.
fica ali ao lado do Poupa-Tempo. Na esquina do Poupa-Tempo ali, você vai ver ali um prédio vermelho, a Vistoria União. Se você está precisando fazer uma vistoria com confiança e agilidade, vá ali na Vistoria União. Glórias a Deus, nós louvamos a Deus pelos nossos patrocinadores, para aqueles que ajudam a fazer a obra do Senhor. Glórias a Deus, nós já agradecemos as pessoas que estão conosco, ao vivo conosco, bendizemos o nome do Senhor, e sabemos que Deus vai falar ao seu coração, para a sua família, igual a Cláudia disse, nós estamos aqui todas as quartas-feiras, trazendo uma palavra para a sua família, que Deus venha falar ao seu coração, que Deus venha falar através do Espírito Santo dele, amém? Que você que pode abrir o nosso texto hoje, vamos ler aqui 2 versículos, Gênesis 32, 6 e 7, Gênesis 32, 6 e 7, Gênesis 32, 6 e 7 diz assim: E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas e as vacas e os camelos em 2 bandos. Amados, essa mensagem de hoje, nós vamos contar um pouco da história de Jacó, e vemos nesse texto, nesses 2 versículos, que a palavra de Deus fala que o irmão de Jacó estava ali à espera de Jacó com 400 homens, e Jacó ficou com medo e angustiado. O tema da mensagem hoje se pudesse colocar um tema: havia um decreto de morte contra Jacó e toda a família. Então nós vamos ver a história de Jacó. Por que chegou nesse ponto aqui, que o irmão dele estava ali esperando ele, vindo ao encontro dele com 400 varões, como diz a palavra do Senhor. A angústia e o medo tomou conta do coração de Jacó. Muitos de nós conhecemos a história de Jacó, a história de Jacó. Jacó é filho de Isaac, Isaac e Rebeca. A história de Jacó diz que Jacó era gêmeos de Esaú, os dois nasceram na mesma data, mas Esaú veio primeiro, Esaú, isso aí você vai ver lá em Gênesis 25, 23, que Esaú nasceu primeiro. Era o primogênito. Era o primogênito. E Jacó veio agarrado ali ao calcanhar dele, sendo o filho mais novo. E a palavra do Senhor diz, em Gênesis 25, 28, que não é Gênesis 25, 28, não. Isso, é Gênesis 25, 28, é isso mesmo. Que a mãe gostava mais de Jacó e o pai gostava mais de Esaú. Olha só que situação difícil em uma família, A gente já vê algo aqui, que não agrada a Deus, não é verdade? Os pais fazer preferência, ter a preferência de um ou de outro, Então nós vamos ver, hoje, através dessa narrativa da história de Jacó, e vamos aprender, e ver o que aconteceu e aprender. A Bíblia a gente aprende, com a história. Tanto as histórias positivas
nos ensina, quanto as histórias negativas também, né? O Senhor não encobre nada na palavra, né? Então, a palavra de Deus deixa claro que, embora eles estivessem na linhagem de um povo escolhido por Deus, havia falhas na família, né? Então, quem de nós não temos falha? Qual família é perfeita? Não existe a família perfeita. E não existia também aqui. Essas famílias eram também imperfeitas, né? Tinha defeitos, tinha pecados, né? Eram imperfeitas, né? Tanto é que Isaac preferia um filho e a mãe preferia o outro. Jacó. E tratava de maneira diferente. E a história vai mostrar, né? Isso. Vai mostrar que... E o que aconteceu, né? Que deu um problema. Então, isso serve de alerta para nós, que somos pais também, né? Então, a gente vai ver nessa história que quando Rebeca estava grávida, né? O Senhor, Ele já mostrou para ela que o irmão mais velho, né? Que dentro do ventre dela tinha 2 nações, e que o irmão mais velho ia servir o mais novo. Olha, o Senhor já revelando para a mãe. O Senhor já revelando para a mãe o que ela estava gerando, o propósito dos filhos, né? Como é importante os pais discernir o propósito dos filhos, né? É o que a gente estava falando esses dias, né? Os filhos já saem na frente, né? Sim. Quando você discerne, né? Quando Deus fala com você. Aquilo que a palavra de Deus fala. Os filhos, eles são flechas na mão do guerreiro. E esse guerreiro no qual a Bíblia está falando é o pai e a mãe. Então, flechas nós atiramos para um alvo. Então, Deus confia realmente o propósito da vida dos filhos aos pais. Então, não é loucura pensar que Deus, Ele mostra aos pais os dons, os talentos que Ele mesmo colocou nos filhos. Então, os pais, eles têm que ter essa percepção. Buscar no Senhor, né? Buscar no Senhor qual é o propósito, qual é o chamado. Porque, hoje em dia, nós não nos atentamos muitas vezes para isso, né? Nós terceirizamos muito a educação, então nós não temos muitas vezes esse tempo para ter a percepção. Qual é o dom que o meu filho tem? Qual é o chamado que o meu filho tem? Quando nós falamos de dom e chamado, não é especificamente um sacerdócio ou nada relacionado a isso, mas realmente um dom, um talento, algo que Deus colocou dentro daquela criança, daquele jovem, que vai fazer ele cumprir realmente o propósito, né? E às vezes a gente seguia por dinheiro. Essa profissão dá dinheiro, aquilo não dá dinheiro. Isso aqui trabalha pouco, isso aqui é honrado no mundo. Então, esses é mais ou menos os parâmetros que nós seguimos para encaminhar um filho. E não tem que ser assim, né? Assim como o Ricardo disse, a mãe, a Rebeca, Deus falou, olha, dentro do seu ventre há 2 nações, né? E o maior servirá ao menor. Estava falando que Jacó, realmente, ele tinha uma promessa grandiosa sobre a sua vida, né? E qual que foi o erro, né? Primeiro, nós vemos que Deus, ele faz uma promessa para Jacó, né? Nós sabemos que Deus é um Deus de promessa e aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Uhum. Só que nós vamos ver no decorrer dessa história que Jacó quis ajudar Deus, né? Ele quis acelerar o processo. Uhum. Mesmo, talvez, não sei se a mãe contou para ele, ou, eu creio que, ou até né? A própria atitude dela com ele, né? Então o que ele faz? Ele pega o irmão, e um dia que ele estava cansado, com faminto, e oferece para ele, fala, olha, você quer comer esse prato de lentilha? Quer vender tua primogenitura para mim? E Esaú, cansado, faminto, vende, né? Vende a primogenitura. Então, Jacó erra ali.
sabendo que ele tinha a promessa de Deus, por que ele foi agir com as próprias mãos dele? Querendo acelerar um processo. Quantas vezes, né, nós não cremos na promessa de Deus, Deus fez promessa e nós queremos acelerar o processo. Nós queremos dar uma mão para o Senhor, né? Muitas vezes nós fazemos isso. O ponto era que Jacó realmente tinha uma promessa. Tinha promessa. A promessa não era de homens, era a promessa de Deus. Ia se cumprir num determinado momento no qual Deus achasse que era devido. Claro. Mas Jacó, ele, que nem o Ricardo disse, eu creio que sabendo que ele tinha uma promessa, né? Ele queria dar o jeito dele. Quantas vezes nós né? queremos dar o nosso jeito para alcançar algo que Deus falou que faria. Aí nós queremos acelerar o processo. Isso é muito perigoso. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com profecias, né? Com profecias, Talvez Deus usa o profeta para te entregar uma profecia, mas aí você quer ajudar Deus a cumprir a profecia. E é onde você se estrepa. É onde você vai cair no pecado. Porque Jacó pecou aqui. Quantas vezes que a pessoa fala assim, o Senhor vai te abençoar com alguma coisa, aí a pessoa acha que já vai ser amanhã. Aí muitas vezes entra em dívida, né? Você entendeu? Tem toda essa Acontece situação. muito isso. Então, se o Senhor tem uma promessa, Ele vai fazer cumprir. Ele vai fazer cumprir. E Ele tem o tempo. E nós temos que entender, você nunca vai quebrar um princípio para alcançar as promessas de Deus. Então Ele não poderia enganar, trapacear o irmão, né? Enganar, pegar o irmão ali num estado de cansaço, né? De faminto, não é verdade? Os princípios estão acima de qualquer coisa, princípios da palavra. Então, olha só, ele pegou o irmão num momento de fraqueza, porque ele chega cansado e faminto. Então, quer dizer, isso mostra realmente um momento de fraqueza do irmão, e naquele momento de fraqueza ele oferece aquilo que o irmão realmente estava precisando, que era comida. Você já pensou? Né? Em troca de algo que Deus poderia ter feito na vida dele, mas de uma outra maneira. Até então, né, se a gente for analisar, ele induz o irmão dele ao pecado, né? Induz Esaú ao pecado. Por isso que Jacó é enganador, né? Então a gente vê que ele força, e a mesma coisa vai fazer a mãe dele, né? A mãe dele maquina, né, uma situação, porque ela ouve o pai Isaac, que já está velho e cego. Um certo dia, o Isaac, ele chama Esaú, fala: filho, eu estou velho, né? Já estou no final dos meus dias, né? Prepara um prato para mim e me traz, que eu vou abençoar você, vou te dar a primogenitura, a bênção da primogenitura, porque era lei, né? Aí a mãe ouve, Rebeca ouve, e maquina todo um processo. Junto com Jacó. Com Jacó, se veste de Esaú, se veste com as roupas de Esaú. Coloca pelo no braço. Pelo no braço. E Isaac abençoa o filho enganado, né? Aquela trapaça, aquele engano novamente. Então, por duas vezes, Jacó, ele tenta dar o jeito dele para alcançar uma promessa que o Senhor mesmo tinha feito a ele no ventre, mas que teria o tempo, né? Voltamos a dizer, tem o tempo, tem a maneira. Deus nos chama e Deus nos envia, Deus nos capacita. Por isso que nós temos que sempre observar os nossos filhos, né? A maneira que o irmão trata o outro, né? Tem que ser com honestidade, com transparência, né? Não querer ser maior que o outro, né? Sim. O próprio Deus designa cada um. O Senhor tem um chamado para cada filho. Ele tem um chamado, tem um propósito para cada um, mas essa questão de princípios e pecados e valores dentro da nossa casa é uma coisa que cabe aos pais observar e combater o pecado, né? Combater o pecado. E aí, né, quando Esaú vai levar o prato, o pai fala: mas eu já abençoei. Aí no versículo Gênesis 27, 36, ele fala assim: então disse ele, porque Esaú ele não recebe a bênção do pai. Então disse ele: não é o seu nome justamente Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou. Olha só o que Esaú está falando.
a minha primogenitura me tomou, quando ele vendeu O guisado. Né? Eis que agora me tomou a minha bênção. Olha só, a primogenitura e a bênção. E perguntou, não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? E aí a palavra de Deus fala que Esaú chorou muito, olha, com o pai. Olha que Dá tragédia, uma pena, né? tragédia, É uma tragédia. Uma tragédia aconteceu na família de na Isaac. família, Você Aconteceu entendeu? uma tragédia. Então, Esaú, ele fala, então o senhor não tem nenhuma bênção para mim? Olha só. E olha, e bênção é uma coisa que não se toma, né? Você recebe de Deus. Recebe de Deus. E ninguém se toma, né? Então, Jacó, ele estava ali sujando realmente as suas mãos, né? Com essas ações. E o que acontece com isso? Esaú, ele se revolta. Há uma quebra ali. Quebra, né? Ó, você vai ver que ali em Gênesis 27, 41. Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção, que ele tinha tomado a bênção dele, com o que seu pai tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, olha, algo que ele entrou dentro do coração dele, chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, que o pai dele ia morrer, Que ia acabar e morrendo. matarei Jacó, meu irmão. Olha que coisa terrível. Tudo assim começou por uma preferência. O dos pai pais. puxando o saco de um, do a mãe puxando pro outro lado. Olha para você ver. E aqui, Olha o desequilíbrio. Claro, nós sabemos que tudo isso é diante da vontade de Deus, diante da na soberania de Deus. Mas aqui há pecado. Muito, Os pais, há pecado há muitos dos filhos. erros. Há muitos Isso. erros aqui de conduta. Então isso nos ensina, né, a como nós conduzir, como nós devemos conduzir a nossa família, né? O cuidado que nós temos que ter com os nossos filhos, não é verdade? Né? Não ter um lado, né? Sempre ser justo com os dois, ou com os três, ou com os quatro. Com todos. Com todos, não é verdade? Não há preferência, né? Os filhos são do Senhor, né? E nós, né, tomamos conta dele, eles não são nossos. Então, E filho não se educa por atacado, né? Cada um tem sua personalidade, seu jeito, né? cada um tem seu jeito, cada um tem um modo, né? uma maneira de receber as coisas, o outro tem outra, né? Então, a gente não educa filho no atacado, não pode dar bronca em todo mundo, do mesma maneira, né? Uma palavra magoa um, não magoa o outro. Não magoa o outro. Tem uns que é mais sensível, outros não. Um gosta mais de carinho, o outro gosta mais de palavras. Então, tem toda essa situação que nós devemos perceber. Então, quando tudo isso é coisas que nós precisamos aprender para não pecar, né, contra a vida dos nossos filhos. Eu conversava hoje com o pastor à tarde, né? Que a gente falou, tudo isso nós temos que aprender dos filhos e observar. Mas como hoje, né, que você está falando, nós terceirizamos tudo e não temos tempo para observar isso. Nós não temos tempo. Nos falta o tempo para observar a personalidade, né? O que passa no coração. E eu vou falar uma coisa: se nós perdermos o coração dos nossos filhos, você perdeu tudo. Né? Então, isso é uma coisa que, como pais, nós precisamos observar. Se o coração do teu filho está distante de você, você precisa orar a Deus para que isso se resolva o mais rápido possível. Porque tudo começa pelo coração. Se o coração dele está longe de você, nenhuma palavra que você se dirigir a essa criança vai ter efeito. Tanto de correção, como de evangelismo, como de elogio, não tem efeito. A criança, o coração está distante, então nós precisamos estar próximo. Como pai, como mãe, você tem que estar certificado que o coração do teu filho é próximo do teu. Porque daí todo conselho vai ser absorvido, né? Nós não podemos perder o coração dos nossos filhos. Se a gente perder o coração, a gente perdeu tudo, né? Perdeu tudo. E perdeu o propósito, porque lá em Malaquias vai falar que a nossa missão é gerar os filhos para Deus, né? Sim. Filhos abençoados. É a nossa missão, né? Como pai, primeiro. É a nossa missão. Então, nós vemos aqui Esaú furioso e sentencia o irmão de morte. Então, o que o pai faz, o pai e a mãe? Manda Jacó ir para casa do tio Labão. de Rebeca, Labão. Aí nós sabemos
né, que Jacó vai para a casa de Labão, né, assim, resumidamente, né, e ali ele casa com Lia, com Raquel, né, e ali ele tem os seus filhos. Tem os 12 filhos. 12 filhos e uma menina, né? 12 11 mais uma. Né? 12 mais uma, né? 12 mais uma. Isso. Então, e ali ele fica por 20 anos. Então, nós vemos que ali Jacó prosperou. Jacó prosperou na terra do tio. E parecia que estava tudo bem. Parece que a vida estava indo para frente. Para frente, falou assim, só que, né, a gente não conhece os planos de Deus, né? Gênesis 31:3 vai falar assim, ó. Gênesis 31:3, só para a gente entender. Gênesis 31:3. Disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Olha só. A bênção já não estava mais ali. Vai para a casa do teu pai, retorna à terra, olha só. Uma nova direção, né? Uma nova direção. Só que era uma direção onde ele teria que encontrar com o irmão, olha só. Que ele ia ter que voltar para aquele ao cenário, seu passado. o seu passado, onde houve algo mal resolvido, aonde ele pecou e aonde havia uma sentença de morte contra ele. Ele estava jurado de morte, né? O pai falou... Pensou você voltar para um lugar onde você está jurado de morte? Quando meu pai morreu, mata meu irmão. Era um juramento de morte. Então havia uma sentença de morte contra ele e toda a família. Então olha só para onde Deus manda Jacó voltar. Quantas vezes nós não entendemos o plano do Senhor, né? Sim. Olha que interessante, né? Quantas vezes eu creio que Jacó era o último lugar no qual ele queria voltar, porque ele estava constituindo a sua família toda ali longe. Tinha riquezas. Já tinha riqueza, já tinha 13 filhos, ele né? Poderia começar em qualquer outro lugar. Mas aí o Senhor fala, não, volta para a terra do seu pai, porque a bênção, eu tenho algo para você naquele lugar. Então, às vezes, nós não compreendemos a direção que o Senhor dá em alguns momentos da nossa vida. É verdade. Né? É porque parece não fazer sentido. Parece que não tem lógica aquilo que Deus está falando, mas Deus tem seus propósitos. E Deus tinha um propósito grandioso com Jacó. Então, você imagina o coração de Jacó, como ele ficou, foi o texto que a gente iniciou, ele ficou angustiado. Porque ali ele está num cenário que ele está voltando para a casa do pai. Ele manda alguns servos dele ir na frente da mulher e falar: olha, Esaú está vindo, 400 homens com ele, com uma sentença de morte. Olha só, imagina a angústia que esse homem passou, né? Na cabeça dele ele pensou: esse cara vai vir e vai matar todos nós, né? Porque era a última palavra que ele tinha recebido, né, lá do irmão, né? Como que Deus, ele não deixa as coisas mal resolvidas na nossa vida, né? É verdade. É verdade. E como que às vezes nós queremos fugir de situações constrangedoras. Quantas vezes? E Deus faz, questão de fazer a gente passar pelas situações constrangedoras para que Ele possa resolver aquilo. Porque Deus não joga sujeira nenhuma para debaixo do tapete, né? Então, quando nós desejamos reconstruir algo em Deus, quando nós queremos construir algo em Deus, nós estamos aqui falando sobre família, né? Então, se você quer reconstruir talvez a sua família, se você quer construir aí um altar para o Senhor dentro da sua casa, se você está querendo um caminho novo, um caminho diferente para a sua família, muitas vezes o Senhor vai requerer de você que você volte a algumas situações do teu passado para que isso possa ser resolvido, porque Deus, ele não joga nada para debaixo do tapete. E foi isso que ele fez com Jacó. Você vê a questão de passado, né?
lá quando o Senhor fala a Moisés, né? Que ele abençoaria 1000 gerações, né? E amaldiçoaria até a quarta, terceira e a quarta geração. Então, você vê o passado, né? Sim, o passado. Né? Nós já falamos aqui nesse programa a respeito de iniquidades. Iniquidades são pecados passados, né? Como hábitos. De pais para os filhos. Né? Hábitos pecaminosos. E tem hora que Deus vai querer resolver esse tipo de situação. Né? Vai haver um momento, você vê, Jacó, ele conhecia Deus. Tinha promessa de Deus. Ele tinha promessa, ele já tinha tido encontros com Deus, já tinha tido aquele encontro de ver anjos subindo e descendo. Isso, né? Então, o Senhor fez promessa que a descendência dele ia ser como a areia do mar. Então ele tinha promessa, ele tinha uma vida com Deus, mas tudo. O Senhor levou tinha ele a bênção de Deus, você vê, Deus multiplicou, prosperou realmente as ovelhas, isso. Né? Tudo. Enfim. Mas existiu um momento da vida de Jacó, para que ele pudesse prosseguir, ele ia ter passar por aquilo. Que passar, visitar novamente aquele problema que ele causou lá atrás. Na verdade, que Jacó causou, não, que o pecado de Jacó causou. Isso. Porque Jacó, né, nós sabemos que o significado do nome Jacó é enganador. Então, Jacó enganou várias vezes o seu irmão e Deus, naquele momento, ia querer que ele se retratasse, né, para que ele pudesse prosseguir. Então, diante dessa sentença de morte, diante desse relato do teu servo, que o irmão dele estava vindo, qual foi a atitude de Jacó? Gênesis 32, 18. Então dirás, ele falando para o servo dele, são de teu servo presente que envia ao meu senhor a Esaú. Eis que ele mesmo vem também atrás de nós. Então, ele começou a enviar presente para Esaú. Então, assim... Antes dele chegar, chegou os presentes. Então, assim, ele estava usando estratégia humana. Quantas vezes nós queremos usar a estratégia humana para resolver algo? Que só Deus pode. Deus pode nos livrar. Só Deus pode intervir. Só Deus pode entrar com a ação dele. Então aqui ele tentou uma estratégia humana, que não resolveu, porque aí os servos deles voltam e falam, não, ele está vindo. Ele está vindo. Então... Eu vou falar, todos agora que estão nos acompanhando, se você puder compartilhar essa live com algum amigo, nós estamos falando aqui sobre perdão, liberar perdão, sobre reconstruir coisas, reconstruir sua família. Se tem alguém que precisa de uma palavra como essa, envia essa mensagem, ajuda nós a compartilhar aí a mensagem do Senhor, amém? Nós agradecemos a todos que estão nos acompanhando e eu creio que o Senhor vai continuar falando grandemente ao seu coração, mas se você puder nos ajudar, compartilhe com alguém essa live, porque é uma palavra poderosa que o Senhor tem para nós, uma palavra de recomeço, de reconstrução, amém? Então a gente vê que ele ali, vendo que o seu irmão estava vindo ao encontro dele, ele tem uma estratégia, ele passa ali o val de Jaboque, né, que era um lago, e ele separa em dois. Então ele separa a família dele em dois, porque ele falou, se pegar um... Se ele atacar um grupo, o outro vai foge. Se livrar. E aí a palavra de Deus fala que ele ali, né, Gênesis 32, 24, que ele ficou só. E aí nós vemos a história, né, nós conhecemos essa história que fala que é um homem, fala que é um anjo, fala que é Deus. Né? Mas é um anjo, né? É a presença de Deus. Jacó, né? Ele lutou com o anjo. Então, Deus quis ter um encontro ali com Jacó. Era necessário para que ele prosseguisse. Para ele prosseguisse. Então, vai ter fases da nossa vida que é necessário você se humilhar na presença de Deus. Ter um encontro novamente com Deus, né? Às vezes a nossa vida espiritual, ela está andando, mas ela está muito, né? Às vezes você está se deparando com tantos problemas, com tantas situações, às vezes você olha para dentro da sua família e você fala, meu Deus, o que está acontecendo com a minha família? Minha família está passando, está tomando um rumo que eu nunca imaginei.
Às vezes esse é o seu vale de Jaboque, né? Esse precisa passar no vale de Jaboque. Você precisa estar ali. Um acerto de contas. Um acerto de contas. Ali o Senhor vai trazer coisas à sua memória. Ali o Senhor vai trazer, vai cobrar você quem tem sido você, né? Assim como Ele fez com Jacó, para que você possa prosseguir para cumprir todas as promessas que Deus tem, né? Que o Senhor mesmo tem para nós. Então, Deus tinha promessa para Jacó e para toda a sua descendência. Mas antes era necessário que Jacó confessasse ali o pecado, reconhecesse que ele era pecador. Então a angústia que ele estava no coração, ele fala para o anjo: eu quero a minha bênção. O que está querendo dizer? Eu quero que você me livre dessa situação, porque nós vamos morrer. Olha que situação, né? Então a palavra de Deus fala que ele lutou a noite inteira com esse anjo. E o anjo, né? Essa é a parte mais interessante. O anjo pergunta: quem é você? Né? Você acha que o anjo não sabia o nome dele? Mas o anjo, ele quis saber: quem é você? Estava perguntando para ele: quem verdadeiramente é você? E ele fala: eu sou Jacó. Então ali houve o arrependimento. Ele quis dizer para o anjo: eu sou aquele que enganou meu irmão. Olha, eu sou aquele trapaceiro. Eu sou aquele que quis adiantar os processos. E tive problema. Eu sou aquele que estou sentenciado de morte, eu e a minha família. A minha família está sentenciado por causa das minhas atitudes. Do passado. E quantos de nós, às vezes, por causa do nosso passado, nós prejudica toda a nossa família? Isso é uma realidade. Né? Às vezes o pecado que está em nós, que nem você diz, a iniquidade que está em nós, vai prejudicar toda a tua descendência. E às vezes a gente não acredita nisso, mas isso é uma grande verdade. Queridos, se nós não resolvermos o problema da ira, nós vamos machucar os nossos filhos com palavras. E a bênção e a maldição está nas palavras, a palavra do Senhor diz. Então quer dizer, se nós não permitirmos que o Senhor cure a nossa boca, ao invés de nós sermos pais abençoadores, nós seremos pais que amaldiçoam os filhos. E isso traz consequência para os nossos filhos. Às vezes nós vamos ser pais omissos. Às vezes nós vamos ser pais que não dá destino para os seus filhos, mas que terceiriza tudo, que nunca observa, que vive irado, né? Então, você acha que isso não é um legado que você está transferindo? Você acha que isso não terá consequência? Isso são algumas das coisas que podem acontecer, né? Quantos casamentos que maridos ou esposa levam uma vida sem transparência, esconde um passado, né? Esconde traumas, não conta para o esposo, a esposa não conta para o esposo não conta para a esposa, né? Um passado, né? Falta transparência, falta transparência. Então o que o Senhor estava falando ali? Quem é você? Quem é você? Eu sou um enganador, eu sou aquele. Então, muitas vezes nós precisamos desse encontro com Deus e falar para o Senhor quem somos nós. Senhor, eu sou essa pessoa, o mais pobre, o mais pequeno. Eu sou essa pessoa que vive o meu casamento dessa forma. Eu sou um farsante. Eu sou aquele adúltero. Não é? Eu sou aquele pai omisso. Então, tem bênçãos que a sua família não vai receber por causa dessas mentiras, desse passado. E quantos casamentos que a palavra de Deus que fala que eles serão uma só carne, não é uma realidade, por causa do pecado, por causa daquilo que está omisso, aquilo que está oculto, não falta transparência, que não está na transparência. Não é verdade? Quantos casamentos vivem isso? Não vivem a plenitude de Deus. Jacó estava ali preste de toda a sua descendência a morrer por causa dele. Como nós estamos liderando a nossa família? Como o pai está liderando, como a mãe está liderando a família, essa missão que o Senhor nos deu de conduzir a nossa família para o céu, de conduzir a salvação dos nossos filhos. Como nós estamos conduzindo isso? E
E nós entendemos que Deus tinha grandes promessas para Jacó. Mas antes dele tomar posse dessas promessas maravilhosas que Deus tinha e que Deus cumpriu, Jacó não poderia fugir daquele momento. Não poderia. De rasgar o seu coração diante do eterno Deus e falar: eis aqui diante do Senhor um enganador, um homem pecador, um homem miserável, um homem que já errou muito. Um homem que teve que sair fugido da sua terra natal porque errou com a sua família. Então, não adianta nós colocarmos máscara ou maquiagem ou tentar enganar, encobrir uma situação. Com Deus não vai funcionar. Não vai funcionar. O Senhor, Ele deseja que nós rasguemos o nosso coração diante dEle para que Ele possa restaurar a nossa vida e a nossa família. Essa falsidade, esse pecado, você vai passar para a tua descendência, os teus filhos. Toda a descendência sofrerá a omissão de um pai e de uma mãe que não entregou verdadeiramente o coração para Deus e deixou o Senhor tratar mesmo, Então, né? Que nem Jacó permitiu. Ele permitiu, e olha só que no versículo 30, né, 32, 30, ele vai falar assim: e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face e a minha alma foi salva. Quer dizer, ele foi salvo, ele se sentiu perdoado, ele teve verdadeiramente um encontro com Deus. E nós, como pais, nós precisamos ter um encontro com Deus, nós precisamos ser salvos. Salvo dos nossos pecados, das nossas misérias. Né, da nossa maneira errada de conduzir uma família. Deus tem seus princípios, seus valores na palavra de Deus, né? Aquilo que vale para o mundo lá fora não vale para uma família cristã, para uma família que tem Deus, né, como Senhor. E a gente vê, né, que aquele encontro com Deus muda o cativeiro de Jacó. Olha só, Jacó não precisou lutar. Ele muda o cativeiro de Jacó e tira a sentença de morte de toda a sua família. Olha só, deixa eu só ler, Gênesis 33, 1 e 4. E levantou Jacó os seus olhos e olhou, eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. E pôs a serva e seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás. Porém Raquel e José e os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou a terra 7 vezes até chegou o seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-lhe e lançou sobre ele o seu pescoço, beijou-o e o choraram. Quem deu livramento para Jacó? Deus. Foi o Senhor. Amado, o teu livramento virá através de Deus, através de você confessar ao Senhor. O Senhor nos pergunta nesta noite: quem é você? Quem você verdadeiramente é? Quem é a mãe que você tem sido? Quem é o pai que você tem sido? Será que você está dedicando verdadeiramente aos teus filhos? Será que você tem visto eles como verdadeiras heranças do Senhor? Aqueles que vão herdar o reino de Deus? Você está gerando pessoas que vão herdar o reino de Deus? Quem é a esposa que nós temos sido, né? Será que você não está negligenciando o seu papel de mãe? Né? E temos só corrido atrás de coisas materiais? E deixado aquilo que é eterno para secundário, né? E nós vamos ver que essa ação de Jacó salva toda a família. E nós sabemos que os seus filhos, né, são as 12 tribos de Israel, o povo escolhido de Deus, da onde vem a descendência e a linhagem do nosso Salvador. Olha só, gerou o Salvador e ali poderia morrer todos. Poderia a promessa acabar de a promessa. Deus. Então o Senhor tem promessa para os teus filhos, mas você, homem ou mulher, esposa ou esposo, pode barrar, você pode matar a sua descendência através do quê? Dos seus pecados. A importância de um encontro com Deus. É necessário. Qual é a importância de um encontro com Deus? Qual é a importância de um coração quebrantado na presença de Deus, de um coração arrependido, de um coração que confessa e deixa? A palavra de Deus fala: aquele que confessa e deixa as suas transgressões alcança misericórdia. Então, é isso que Deus, Ele tem para nós.
nós, é isso, é a palavra do Senhor para nós. Queridos, se nós queremos fazer uma revolução dentro da nossa casa, nós precisamos ter um coração quebrantado na presença de Deus. Nós não podemos ficar anestesiado nos nossos pecados, nas nossas transgressões. Nós precisamos clamar a Deus, pedir a Deus misericórdia. Assim como Jacó pediu, lutou a noite toda e foi aprovado. O nome dele foi trocado. O nome dele era Jacó enganador. O anjo disse: seu nome não é mais Jacó, e sim Israel. Trocou a identidade. Queridos, qual tem sido a nossa identidade como mãe? Às vezes a desequilibrada, você entendeu? Às vezes a insensível, a chata. Essa tem sido a nossa identidade como mãe. Às vezes o pai, né, com identidade também. Mas Deus, ele quer dar um nome para nós. A gente precisa entender um novo nome. Que a nossa identidade já não é mais terrena. E sim, nós temos uma identidade, né, celestial. O próprio Jesus disse, né, meu Pai dá para esse pequeno rebanho o reino dos céus. Se agrada de fazer isso, né? Se agrada de dar para vocês o reino dos céus. Então nós precisamos buscar mais essa nossa identidade do celestial, reino né? Celestial. Os nossos olhos estão muito fixados nessa terra, né? Não é verdade? Sim. Então nós precisamos, né? E para aquele, né, que nunca entregou a sua vida para o Senhor, nunca declarou para o Senhor. Como na vida de Jacó, Deus tem promessa para você. Tem promessa para você. Mas você precisa se arrepender. Reconhecer que você é um pecador. Reconhecer que você tem pecado. Que você precisa de Deus. Né? Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então nós somos pecador. O Senhor tem muito para realizar na sua vida. Mas você precisa ter essa humildade de reconhecer que você e eu, nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus. É a graça de Deus que nos consola, é a graça de Deus que nos fortalece para permanecer firmes nessa terra, mas com os olhos no reino dos céus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus possa nos ajudar a permanecer diante de tantas lutas, tantas aflições que nós temos vivido nesta terra, né? Em nome de Jesus. Que o Senhor Amém. Seja conosco, que o Senhor seja com a sua família. Glória a Deus. Amém. Nós queremos orar por você agora. Tome posse dessa palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida. Entrega a sua vida nas mãos do Senhor, assim como Jacó. Quem deu livramento para Jacó foi Deus. Aquele homem que poderia matá-lo, abraçou ele e o beijou, a palavra de Deus diz. E a sua família, e ele foi salvo, porque Deus, ele é fiel. Então, se nós temos a humildade, o coração quebrantado de colocar a nossa vida perante o Senhor também é fiel para resgatar a cada um dos nossos. Amém? Dá uma lida. Nós queremos agradecer a todos que estão conosco, né? Carmen Soares está conosco, Aline Zanetti também, Carmelita Teles, Iraci Adair, Rodrigo Antônio, Carmen Soares já falei, né? Diego Bermejo, ele também escreve que sinto que toda semana as palavras de vocês servem para mim, em todos os sentidos. Glória a Deus, que Deus possa continuar falando mesmo ao seu coração. Rodrigo Antônio, Aline, Gislaine Koyama. Aline Fernanda Zanetti diz: eu tomo posse, que palavra abençoada. Amém. Najadir Gomes também, Confiança, Vistorias, Benildo Ramos, pastor Benildo, glória a Deus. Madalena Rodrigues, Danilza Carlos Guimarães, o pastor Carlos Guimarães. Amém, glória a Deus. Cristiana da Silva, Gina Elizabeth Bonassi, Rufina Cândida, Renata Arantes Gonçalves, Marquinhos Rauzeu e todos que nos acompanharam, que nós não citamos aqui.
Nós vamos orar agora. Amém. Vamos orar. Vamos tomar posse e dessa pedir palavra. a graça de Deus. Nós queremos que a graça do Senhor esteja sobre a sua casa. Amém? Assim como Jacó teve um encontro Glória com a Deus, né? Você está tendo aí uma palavra da parte do Senhor e Deus fará grandes coisas para a honra e para a glória dele. Amém? Amém. Pai, nós te agradecemos, Aleluia, Senhor. Agradecemos e te louvamos pela palavra do Senhor, pelas suas misericórdias, porque o Senhor fala conosco. Sim, meu Deus. Ó Deus, agradecemos por todos que têm acompanhado essa live nesse momento, Senhor. e rogamos a Ti, clamamos ao Senhor pela bênção do Senhor sobre cada família. Aonde estiver, ó Deus, um homem e uma mulher com um coração aberto, com um coração quebrantado. É verdade, Senhor, sim. nós clamamos para que o Senhor Clamamos, o visite, sim, para que o visite, Senhor, sim. ó Deus, faça maravilhas na vida Sim, dessas meu Pai, pessoas, que em o Senhor nome de mude Jesus. o cativeiro, que o Senhor sim, mude, Pai, a sentença. Muda, sim, a sentença ó Deus, de havia morte, uma Senhor. sentença de morte Ô, Senhor, sobre a livra, vida Pai, em e a nome de família de Jesus. Jacó, mas essa sentença, ela Ô, foi Senhor, em quebrada nome de Jesus. diante de um coração quebrantado na tua Aleluia, presença. Senhor, Ó Deus, e aleluia, o Senhor não muda, o Senhor não verdade, mudou. Ó Deus, Senhor, o Senhor em nome de- ainda continua perdoando os Aleluia, pecados é verdade, daqueles Senhor. que se achegam É diante verdade, de Ti. Senhor. Ó Nós Deus, te louvamos. abençoa, Senhor, Abençoa, a todos sim. que acompanham essa live Sim, nesse meu Pai, momento, sim, meu Deus. a cada família representada. Aleluia, sim. Nós queremos abençoar, ó Deus, Sim, a cada Pai. uma Sim, dessas meu famílias em Teu nome. Aleluia, Ó Deus, que a sim. presença gloriosa do Senhor Verdade. adentre a cada lar, a cada vida, a cada família, para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Aleluia. Que Amém. Deus abençoe você e a sua família. Ore ao Senhor, medite nessa palavra e que Deus possa abençoar poderosamente. Amém, glória a Deus. Amém. Se o Senhor permitir, quarta-feira que vem nós estaremos novamente aqui no programa Resgatando a Família. Glória a Deus. Amém.